Elemento de ar, naipe de espadas, meu naipe preferido, gente. Né? Aqui nós temos o 8 de espadas representando. Inclusive, o 8 de espadas está associado ao signo de Gêmeos, tá, gente? E aqui é uma carta que fala sobre como nossa mente pode ser cruel com a gente mesmo. Né? Como nossa mente é uma arma poderosa pra caramba, mas pode ser uma fraqueza maior ainda, tá? Pode ser uma fraqueza maior ainda. O 8, 9 e o 10 de espadas estão associados ao signo de Gêmeos, tá? Então, quais são as palavras-chave aqui? Mental, racional. E geralmente, o tarólogo para por aí. Ah, espadas é o quê? É mental, é racional. O que mais? É isso. Não, gente, tem muito mais, tá? Então, fala muito sobre a comunicação na naipe de espadas. Por quê? Porque como que vocês estão me ouvindo? Eu preciso respirar e sair ar do meu pulmão e passar pelas minhas pregas vocais, é a ar que sai aqui, é o ar que vibra fazendo esse som que é compreensível para vocês. Tá? Então, elemento ar é comunicação. É verbalizar as coisas. Essa comunicação, por vezes, mais verbal. Qualquer tipo de comunicação acaba estando associado, tá? Mas principalmente a comunicação verbal, tá? Muitas vezes, quando sai as cartas de espadas, vem a necessidade de verbalizar alguma coisa que está sendo dita nas entrelinhas, está sendo dita por sentimentos, por microexpressões, né? Como dizem por aí, quem dá sinal é radar, satélite. Você tem que falar, verbalizar. E por isso que é um naipe racional, perceba? Pessoas mais emotivas, mais emocionais, sentimentais, vão procurar detalhes, vão procurar trejeitos. Ah, essa pessoa fez assim, fez aquilo, tal, tal, tal. Um cara mais ar vai pensar o que? Não, ela falou isso, então é isso. Preto no branco, sabe? Então, é o naipe da comunicação direta, tá? Ego. Aqui o bicho pega, gente, porque o naipe de espadas, como alguns de vocês já sabem, não é a história mais bonitinha do Wise a 10, é o naipe mais pesado que tem, na verdade, né, do tarô. Então aqui nós temos uma história muito envolvida com o ego, tá? A gente vai ver isso mais pra frente quando estudar as cartas do naipe de espadas, talvez vocês não entendam agora por que os espadas estão associados ao ego. Mas a gente vai ver que o naipe de espada sofre tanto porque ele está muito buscando alimentar o próprio ego, tá? Por isso que é um naipe doloroso, né? O naipe de espadas, gente, como vocês devem imaginar, é um naipe doloroso. Por exemplo, paus. 5 de espadas, 5 de paus, por exemplo. Quem conhece um pouquinho ali e tal. O 5 de paus é uma briga, então deve ser terrível. Pois é, o 5 de espadas é pior, gente, porque paus pelo menos só dá contusão, não corta. Tá? Você não corta nada com 5 de paus. Agora, espada machuca. Espada é sempre mais difícil. Tá? O 10 de espadas que eu diga, tá? Mas essa do 8 de espadas tem um lago aí no chão. Pois é, tem água no chão. A gente vai ver que os elementos se misturam demais em todas as cartas. Imperador, que é o ariano, fogo do fogo, tem um riozinho ali atrás do imperador também, tá? Então sempre vamos ver esses simbolismos aqui, tá? Movimento de maneira geral, qualquer tipo de movimento. Lembra que eu falei que aqui ó, tem velocidade embaixo, né? Falei que o naipe de espadas é o naipe mais rápido que tem, tá? Então, são cartas que falam sobre movimento. Por quê? Porque o ar, como eu falei no começo também, está se movimentando. Tô com o ventilador aqui do meu lado agora. Então tá o tempo todo passando, né? O ar ele não fica fixo como o elemento terra. Então ele é o oposto do elemento terra nesse sentido. Enquanto o elemento terra é o elemento da estabilidade, o ar é o elemento do movimento. O snipe de espadas é o elemento do movimento, é o naipe do movimento. Gente, confundindo naipe com elemento, enfim, vocês estão entendendo, né? Então, o naipe de ouros é o naipe da estagnação e o naipe de espadas é o naipe do movimento, tá? Da velocidade. É o naipe mais rápido, enquanto o de ouros é o naipe mais lento. Leveza. Pouca gente fala sobre isso também. Por quê? Porque justamente por ser um naipe dolorido, a gente esquece essa questão da leveza. Mas existe algo mais leve que o ar? Muitas vezes, quando sai tipo um Ás de Espadas, por exemplo, uma carta tão leve, sabe? Que pode estar falando sobre isso também nos arcanos, tá? Então é importante a gente lembrar que estamos falando sobre o elemento ar, né? Por vezes fica estranho a gente associar a espada com o ar. Então a gente olha a espada, a gente lembra da dor, lembra do naipe difícil, né? Mas não podemos esquecer que é um naipe leve, porque estamos falando sobre um elemento leve. Né? No 10 de espadas não tem, até porque 10 é o número mais denso que tem. Tá? Então, por exemplo, olha que interessante. 10 de ouros é a carta mais pesada do tarô inteiro, porque é o último número do naipe mais pesado que tem.
mais denso que tem, que é a Terra. Tá? Então, o 10 de ouros realmente é uma carta pesada, tá? Mas, de uma maneira geral, o As de Espadas, o As de Espadas é a carta mais sutil que tem. Olha que interessante. O 10 de ouros é a carta mais densa, o As de Espadas é a carta mais sutil. Então, estamos falando dos naipes opostos entre densidade, né? Mas não é todos os arcanos de espadas que vão ter essa leveza, é claro, não são todos. Mas, por exemplo, qual a diferença? 5 de paus é uma briga mais direta, você está percebendo. E o 5 de espadas é uma briga mais sutil, é uma briga que você não percebe o que está acontecendo. Está tudo muito aéreo, muito confuso. É esse tipo de leveza, tá? É uma leveza de peso mesmo, assim, tá? Você falou ainda há pouco que não é mais duro, de pesado também, apesar do processo mental. Então, não estou falando de ser leve no sentido de ser ameno, de ser assim, tranquilo. Em questão de peso mesmo, peso físico, denso e sutil, lembra? Então, assim, o naipe de espadas tem esse peso, por mais que pode trazer, tipo, o naipe de ouros tem esse peso, por exemplo, 9 de ouros, uma carta super tranquila, né? Mas ela está sobre um naipe pesado. Existe um excesso de dinheiro, por exemplo, ali, um excesso de colheita, mas é um peso. O naipe de espadas ele é leve. Então, como eu falei, a briga dos 5 de espadas é uma briga que acontece nas entrelinhas. É uma briga que acontece mais nas mentalidades das pessoas do que de fato na porrada, por exemplo. Então, é esse tipo de leveza, tá? Por vezes vai trazer a leveza também de coisas boas, né? Mas nós vimos, é um naipe doloroso, né? É uma história dolorosa de espadas, mas não deixa de ter a sua leveza, a sua sutileza, a sua o contrário desse peso todo material que nós vimos, tá? Conhecimento e sabedoria de maneira geral, tá? Então, estudos, qualquer coisa nesse sentido, tá? Estudos acadêmicos, muitas vezes também, né? A gente fala sobre isso no naipe de espadas. E teoria. Por quê? Porque a prática é com o naipe de ouros, tá? Aqui nós temos só a parte teórica no naipe de espadas, tá? Então, esse processo mental também tá associado a isso. Pode falar, Tami. E Renan, essa parte dos números de 1 a 10, dá para a gente falar sobre, por exemplo, digamos, de 1 a 5, ainda consegue ver essa leveza, de 6 em diante não, ou é mais aberto, assim? Olha, eu não sei te pontuar certinho. Teria que ver arcano por arcano, né? Porque carrega-se um ar de leveza, de maneira geral, mas é uma leveza, mais uma vez, não associada à tranquilidade, mas associada à densidade da carta, tá? Então acho que a gente vai ter que estudar isso na aula do naipe de espadas mesmo, para tentar enxergar esses pontos de leveza neles, né? Mas é isso. Mas lembrando que o número 1 é o número mais leve, o número 10 é o mais pesado, né? Quando a gente mostra ali na árvore da vida, por exemplo, da Cabala, nós temos que todos os ases estão em Keter, que é a coroa lá em cima, que é aquela parte mais etérea possível da criação. E todos os 10 estão em Malkuth, que é a mais denso possível, né? Então, assim, em linhas gerais, de maneira geral, do As até o 10, as cartas vão ficando mais pesadas, tá? Mas aí é um estudo de cada arcano mesmo, não vai ter jeito da gente delimitar um ponto, alguma coisa assim, tá? Então, quais são as associações? Os signos, Gêmeos, Libra e Aquário, tá? Lembrando que Gêmeos é o melhor signo do zodíaco. Depois temos esses outros dois aqui, Libra e Aquário também, tá? Só conteúdo sincero aqui, né? Tô brincando, gente, tá? Mas como eu falei também, Gêmeos é esse signo mutável, né? É o ar mutável, é o ar em movimento, né? Temos Libra e Aquário também, que vocês conhecem mais ou menos aqui, não vou me estender muito nos signos, não. Energia yang, masculina, como nós vimos também. Cores, amarelo e branco, tá? Muita gente vai associar o naipe de espadas ou o elemento ar ao branco, tá? Mas o branco é aquela coisa, né? Dependendo, se não consegue, né, passar nenhuma sensação, nenhuma impressão, então a gente coloca o amarelo também. A representação é espada nos decks, mas como eu falei, existem decks diferentes com visões diferentes também. E as ferramentas? Um atame que eu tenho aqui no meu... O atame é uma espadinha, tá? Basicamente. Uma adaga, que também é uma espadinha, ou um incenso, tá? Quando a gente fala sobre os 4 elementos dentro de uma mesa de tarô, dentro de um altar, a gente coloca muito o incenso como elemento ar, né? Então você não precisa de fato ter uma espada, embora você possa ter alguma coisa que represente de fato o naipe, né? Mas um incenso faz a sua parte. Por quê? Porque o incenso, obviamente, ele vai ficar no ar, ele vai trazer essa essência do cheiro, né?
para o ar, para o seu ambiente no ar, né? Ambientes. O céu, de maneira geral,